Bom dia, Irmandade do Céu do Mapiá. Bom dia, Irmandade do mundo inteiro. Saudações a todos os queridos e queridas ouvintes da Rádio Jagube. E um abraço muito especial para a madrinha Rita, a madrinha Júlia, o padrinho Alfredo, o padrinho Valdete e toda a comunidade mapiense. Lembrando também do aniversário de nossas queridas e estimadas Maria Sebastiana, a Toca e Clara Yura. Viva as aniversariantes! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa, que hoje traz uma edição muito especial. Hoje o programa Estudo Fino é inteiramente dedicado a homenagear e prestar um tributo ao grande doutor Domingos Bernardo, homem de muitos talentos e ofícios, que foi uma das principais referências para que pudéssemos conquistar a legalidade e legitimidade pública do uso do nosso sacramento. Para essa homenagem, que é o mínimo que podemos fazer em memória de uma pessoa tão querida e especial, vamos ter a honra da participação de um dos filhos do Dr. Domingos Bernardo, Felipe Gialuizzi, que vai nos contar um pouquinho mais sobre a trajetória de seu amado pai. É com profunda gratidão ao Dr. Domingos Bernardo por seu trabalho e dedicação que, com o oferecimento da Rádio Jagube, está começando agora mais um Estudo Fino.
No dia 17 de agosto do ano de 2020, a comunidade ayahuasqueira despediu-se de um dos seus mais importantes e discretos defensores, o jurista brasileiro Domingos Bernardo. Talvez você ainda não tenha sido devidamente apresentado a ele, mas se hoje você pode tomar ayahuasca, se hoje você pode consagrar o Santo Daime com segurança e com algum amparo legal e jurídico em lugares tão diferentes como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, como Oregon, como a Espanha, e acompanhar também a popularização cada vez maior da bebida sagrada e da sua diversidade de usos e de formas culturais, isso se relaciona de alguma maneira com o trabalho do Dr. Domingos Bernardo, em memória de quem esse nosso programa Estudo Fino de hoje é dedicado. Ele foi o autor do histórico parecer que reconheceu pela primeira vez no território brasileiro a legitimidade jurídica e o direito do uso ritual da ayahuasca e do Santo Daime no Brasil. Isso ainda na década de 80, abrindo caminho para a expansão e para a legalidade do uso da bebida sagrada internacionalmente. Domingos Bernardo de Aloysio da Silva Sá nasceu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto de 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas e durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o segundo de 7 irmãos e era conhecido na família como Santinho, por causa do seu temperamento gentil, sempre doce e bondoso. E ainda criança foi estudar no seminário para ser padre. Após o falecimento do seu pai, ele acabou mudando os rumos dos seus estudos e, já longe do seminário, conheceu Ana Maria Lessa, por quem se apaixonou e com quem viria a se casar no final da década de 60. Domingos se formou na Faculdade Nacional de Direito. Construiu uma brilhante carreira como jurista, através da qual trabalhou para o governo e escreveu alguns livros importantes e pioneiros sobre a questão das drogas e dos psicoativos e psicodélicos no Brasil. Ele foi uma pessoa e um jurista de mente aberta, e isso num tempo onde o Brasil vivia o fantasma da ditadura militar. Então ele sempre viu o tema das drogas como uma questão de saúde pública, e não como um problema criminal. E foi assim, na sua profissão como jurista, que Domingos Bernardo prestou um grande serviço a toda a comunidade ayahuasqueira e a nós, daimistas em particular. Como nós sabemos, vamos retomar aqui um pouquinho, da discussão histórica, fazer uma contextualização, para a gente poder entender um pouco da importância e da grandiosidade mesmo. Apesar do Domingos Bernardo ser sempre muito humilde, muito simples na sua forma de conduzir as coisas e no seu diálogo para conosco, daimistas, é importante a gente retomar o prestígio e a grandeza do seu trabalho, e para isso é bom a gente contextualizar também a história da legalização da ayahuasca no Brasil. Como nós sabemos, o uso da ayahuasca tem sido perseguido e tem sofrido diversas ameaças legais ao longo das décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a DMT foi proibida no ano de 1970, foi o primeiro país a colocar a DMT na ilegalidade. Isso foi seguido por diversos outros países, inclusive o Brasil, e culminou na assinatura de tratados transnacionais muito proibitivos, como é o caso da Convenção de Viena de 1971, que coloca a DMT como um narcótico, uma droga de classe 1, quer dizer, perigosa, que não tem efeitos positivos, que não pode ser inclusive pesquisada. Quer dizer, uma classificação política, preconceituosa e não científica. E aqui no Brasil,
né, a situação não foi diferente. A ayahuasca ela foi ameaçada de proibição legal em diversas ocasiões. A gente pode pegar, por exemplo, o ano de 1985, onde o cipó, o jagube, Banisteriopsis caapi, foi inserido na lista de substâncias proibidas pelo DIMED, que era a Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde. Essa atitude, inclusive, provocou vários protestos da comunidade ayahuasqueira, inclusive dos nossos representantes do Santo Daime. E a comunidade ayahuasqueira encaminhou, a partir de diversos agentes, diversos interlocutores, uma petição contestando essa medida. Então, em 1986, o CONFEN, que era o Conselho Federal de Entorpecentes, designou uma comissão orientada a avaliar o uso religioso da ayahuasca. E é aí que entra o papel fundamental de Domingos Bernardo. E também do mistério, né? E do imponderável, que está sempre presente no universo da ayahuasca e no universo do Santo Daime. Isso porque o Dr. Bernardo inicialmente não fazia parte dessa comissão, que era presidida por um outro advogado. Foi só quando esse advogado pediu afastamento da função, porque ele disse que não haveria tempo para se dedicar para isso, que o Dr. Bernardo foi convidado para presidi-la. E a partir daí, da entrada dele nessa matéria, que o tratamento governamental e legal dado à ayahuasca, até então pautado pela política de guerra às drogas, mudou. A comissão liderada pelo Dr. Domingos Bernardo adotou uma postura repleta de sensibilidade antropológica, uma postura humanista também, que procurou, antes de taxar a ayahuasca como qualquer coisa, visitar as comunidades ayahuasqueiras, entender a forma pela qual as pessoas utilizavam essa bebida. Então, Domingos visitou centros do Santo Daime, da União do Vegetal, da Barquinha, conversou longamente com seus representantes e participou dos rituais, participou dos trabalhos, para poder observá-los, para poder compreendê-los melhor, sem preconceito. E é dessa pesquisa que nasce o relatório final do grupo de trabalho do CONFEN, que foi assinado por Domingos Bernardo e que representa um verdadeiro divisor de águas na história da ayahuasca no Brasil. Porque esse trabalho, esse parecer, esse documento garantiu, em 1987, a permissão do uso religioso da bebida sagrada e abriu caminho para as resoluções posteriores de âmbito nacional e também internacional, que foram favoráveis à liberdade da ayahuasca. Após essa participação decisiva, ele continuou envolvido nos processos decisórios sobre a legalidade da ayahuasca, sempre priorizando a proteção das minorias e a liberdade religiosa e de consciência, frente às pressões sociais pela proibição, que não eram poucas, viu? Segundo seus princípios humanistas, ele referendou a sua posição no parecer final do CONFEN de 1992. E durante a pesquisa para a confecção desse parecer, ele foi para a Amazônia e levou seus filhos e familiares para conhecer o céu do Mapiá, que ele já tinha visitado anteriormente, onde eles participaram de vários rituais, como feitio e trabalho de cura. Justamente por conta dessa sua postura, que era carinhosa, que era acolhedora, Domingos Bernardo foi criticado por conservadores e também foi pressionado e acossado pela mídia, que chegou inclusive a questionar a sua isenção e as suas motivações para sua atuação em prol da liberdade do uso da ayahuasca em território brasileiro. A própria Folha de São Paulo fez uma reportagem questionando a isenção dele, pelo fato dos familiares dele fazerem parte, os seus filhos tomarem Daime. E o Domingos Bernardo teve uma resposta muito interessante, dizendo que não é pelo fato dos filhos dele serem pessoas religiosas que ele estava apoiando a causa da ayahuasca, mas o contrário, foi através do trabalho dele, das pesquisas dele, realizadas de forma isenta, que seus filhos foram conhecer a bebida sagrada. Foi através do seu próprio trabalho que ele descobriu
a beleza e os mistérios dessa bebida sagrada. E se ele fez um parecer atestando a segurança, atestando a legitimidade social, pública e jurídica dessa bebida, como poderia ele ser contra a participação dos seus filhos nos trabalhos espirituais? Sempre muito coerente, Domingos Bernardo jamais retrocedeu apesar das pressões e atuou também como consultor jurídico do CONAD no processo que culminou na resolução número 1 de 2010 e que é o documento mais atual que até hoje regulamenta o uso da ayahuasca no Brasil. O antropólogo Edward McCrae, que é um dos mais proeminentes pesquisadores brasileiros da ayahuasca, fez questão de compartilhar conosco um pouco da sua vivência com Domingos Bernardo. Vou abrir aspas aqui e citar o depoimento do nosso querido irmão Edward. No decorrer de minhas atividades, militando em prol de mudanças nas políticas públicas sobre drogas, tive a chance de encontrar várias vezes o renomado jurista Dr. Domingos Bernardo Jaluíse da Silva Sá. Nessas ocasiões, pude constatar uma similaridade entre os nossos propósitos, embora ele fosse indubitavelmente um orador e um operador político muito mais refinado e eficaz do que eu. Durante as reuniões que tivemos para discutir a elaboração dos 2 últimos relatórios do CONFEM e, posteriormente, no grupo de trabalho instituído pelo CONAD, pude aquilatar a importância de sua atuação, rechaçando qualquer tentativa de discriminação contra os direitos dos ayahuasqueiros em geral e fazendo questão de incluir os seguidores do Padrinho Sebastião entre os grupos legitimados pelas normas a serem estabelecidas. Dotado de elevada sensibilidade espiritual, tinha grande respeito pela ayahuasca desde quando, em 1985, visitou o céu do Mapiá, onde foi tocado de maneira profunda e duradoura. A partir de então, dedicou muito do seu tempo e atenção à questão do reconhecimento oficial e da regulamentação do uso religioso da ayahuasca. Considero que sua atuação tenha sido a principal responsável pela liberdade da nossa bebida sacramental no Brasil. Fecha aspas. Sandra Goulart, que também é antropóloga, autora de vários artigos, editora de livros importantes sobre a ayahuasca, e que fez parte da comissão do IFAM, que está avaliando a patrimonialização da ayahuasca no Brasil, compartilha dos mesmos sentimentos de Edward. Abre aspas. Me lembro muito de seu sorriso doce. Era uma pessoa muito tranquila. Participei junto com ele de alguns debates sobre a regulação da ayahuasca no Brasil. Me lembro do Dr. Domingos se lembrar, nessas ocasiões, da força dos ceflures, como grande representante da nova religiosidade da ayahuasca no Brasil e na Amazônia, e um grande parceiro histórico na conquista da legitimação da ayahuasca no Brasil. Nós estamos precisando de mais gente como ele. Foi ele quem veio com a noção de deontologia da ayahuasca e fez um belíssimo trabalho de mediação e de encontrar, em meio às diferenças, os consensos. Consensos que expressavam mais do que a articulação política, os princípios éticos comuns. Fecha aspas. Bom, pessoal, além da admiração despertada pelo seu trabalho, caro ouvinte e cara ouvinte da Rádio Jagube, todos que conheceram o Dr. Domingos Bernardo são unânimes em salientar as suas qualidades pessoais também, a sua doçura e a sensibilidade que mantinha em suas relações sociais, características essas que faziam dele alguém capaz de transitar com igual desenvoltura e amizade pelos escritórios de advocacia, as salas do governo e os templos, terreiros e igrejas ayahuasqueiras. Além de jurista, Dr. Bernardo era também um semeador de amigos que ele colecionava em cada lugar que ia. E aqui a gente tem um depoimento de um dos seus filhos, o Leonardo Sá, que nos conta um pouco sobre o lado mais íntimo e pessoal do seu pai. Abre aspas. Meu pai gostava de vinho,
amigos, família, reunir as pessoas, sentar junto no domingo, conversar sobre política. Era apaixonado por esculturas e fazia várias esculturas. Cultivava amigos e afetos, amava livros e lia muito. E nas horas vagas, adorava fumar um charuto e um cachimbinho também. Fecha aspas. Domingos costumava dizer que é caminhando que se encontra o caminho. E em sua luminosa caminhada em defesa da liberdade e do uso da ayahuasca, ele escreveu o seguinte numa dada ocasião. Abre aspas. Afirmo, com serena convicção, que a procura de uma forma peculiar de percepção, empreendida pelos usuários da ayahuasca em suas sessões ou trabalhos, não pode ser definida irrefletidamente como alucinação, se tomado o termo na acepção de desvario ou insanidade mental. Houve, sim, a constatação de realidade rigorosamente comum a todos eles. A consciência de expandir as virtualidades individuais e comunitárias em busca do sagrado e do autoconhecimento. Fecha aspas. Muito à frente do seu tempo e muito à frente das abordagens jurídicas e farmacológicas da época, ele também refletiu o seguinte, abre aspas, a chamada alucinação é, por muitas vezes, o pretexto para a excomunhão dos que encontraram a porta e ousam a passagem. Fecha aspas. Domingos Bernardo teve 3 filhos, 4 netas e uma bisneta. Completou a sua jornada 3 dias antes do seu aniversário de 79 anos. Deixa para nós um exemplo de vida inspirador que aliava a coragem à candura, a erudição à simplicidade, a luta com a generosidade, a justiça junto com a gentileza. E deixa para nós um legado imenso em prol do reconhecimento legal do uso da ayahuasca no Brasil e no mundo. Legado esse que deve ser honrado por todos e por cada um que, como ele, defendem a liberdade, a diversidade e o direito das minorias. Agradecemos imensamente ao Dr. Domingos Bernardo, que foi amigo do Padrinho Sebastião, que amou as visitas que fez ao Céu do Mapiá. E antes de prosseguirmos, lembramos aqui também de agradecer os colaboradores do nosso programa, nossa irmã Cíntia Mello, que fez a arte da divulgação, nosso irmão Evald Mideldorf, que editou o nosso áudio, a equipe da Rádio Jagube, pela transmissão desta mensagem e desse singelo diálogo para toda a Irmandade. E agora, que já falamos um pouquinho sobre o Dr. Domingos Bernardo, é hora de elevarmos o nosso estudo, porque ninguém melhor para dar um testemunho a respeito do trabalho do Dr. Bernardo do que a sua própria família. Então é com muito carinho e com muita gratidão que recebemos aqui, para a parte final do nosso programa, o depoimento do seu filho, Felipe Gialuizzi, feito especialmente para o programa Estudo Fino da Rádio Jagube. Meu nome é Felipe, eu sou filho do meio do Domingos Bernardo. Tenho 2 irmãos, o Alexandre, o mais velho, e o Leonardo, o mais novo. Meu pai era o cara da justiça. Não a justiça institucional, mas a justiça de consciência, de caráter. Era católico, de família bem católica, fez seminário para ser padre quando era um adolescente e perdeu o pai aos 14 quando saiu do seminário para ser arrimo de família de 7 irmãos. Era uma família humilde. E ele se formou advogado, e nessa caminhada ele, de advogado, ser humano, de família, ele se tornou especialista em drogas. Era um grande jurista que atuava muito na política nacional de drogas, lutando sempre para que o tema fosse tratado como saúde e não na esfera criminal. Defendeu sempre que os direitos e garantias individuais e
liberdades fundamentais fossem respeitadas, e era um pai do caramba, um porto seguro dos filhos. Adorava a mãe, que sofreu muito quando perdeu ela. E em 1986 entrou para o Conselho Federal de Entorpecentes como conselheiro. E o primeiro tema que deram para ele analisar foi a ayahuasca. Lembro que ele falou que na hora falaram que parecia era que nem LSD, e ele pensou que provavelmente seria uma coisa que deveria ser proibida. Mas com o senso de justiça dele foi conhecer. E aí, que me lembro, ele foi tomar o daime a primeira vez no Céu do Mar, depois de uma feijoada. Ninguém avisou nada. E toda a comissão do Conselho Federal tomou o daime. O que eu sei é que ele teve uma dor de barriga e foi assessorado pelo Paulo Roberto. Mais que isso eu não sei. Aí ele foi para o Mapiá, foi para Rio Branco, investigou, foi na Barquinho, DV, Alto Santo. Não sei quantas vezes ele tomou o daime, o vegetal. Nem sei o que ele viveu realmente nessa viagem, ninguém sabe ao certo. Eu sei que quando ele voltou, ele escreveu um parecer que tirou a ayahuasca da ilegalidade. Nós, os filhos, não conhecíamos, nem imaginávamos. Ouvimos gravações e tinha 2 garrafas de daime na estante do meu pai para estudo científico. Em 91, teve uma denúncia e pediram a ele mais um relatório, um estudo. E aí ele, sabendo que ia para lá, resolveu levar os filhos para a Amazônia. Falou que era uma experiência muito importante que ele ia levar a gente. E aí a comissão do CONFEN era ele, e ele bancou a gente, os filhos, e foi o irmão dele e uma companheira do irmão dele nessa comissão para ele fazer esse estudo. A gente foi para Rio Branco, fomos no Alto Santo, Luiz Mendes chamava meu pai de Nicodemos, fomos na UDV. Quando chegamos no daime, o padrinho Valdete foi quem guiou a gente. A gente participou de um feitio, me lembro que eu fiquei 20 minutos na bateção e minha mão já estourou, tive que sair. Fomos numa concentração e aí teve uma estrela que foi a hora que as coisas estremeceram. Vou corrente no terreiro, enquanto o mundo estremecia, eu, meus irmãos e meu tio atravessando passagens fortes. E meu pai, a companheira do meu tio, gritava, sacudia a cabeça no meio da estrela, e o meu pai sentado à mesa, com as mãos abertas para o alto, enlevado. Em algum momento, ele levantou em frente à mesa e começou a falar palavras que não lembro bem, como se exorcizasse o que estivesse lá em nome de Cristo. E falou palavras que eu não me lembro e gostaria de lembrar, mas não lembro. Voltamos e ele escreveu um segundo parecer que garantiu a liberdade da ayahuasca para todos. Os filhos viraram daimistas, nós, né? Inauguramos uma igreja em 1995 em Petrópolis, a Rainha da Montanha, com a patrona, nossa querida madrinha Dalvina. Meu pai não participava, ele não podia. Me lembro de uma reportagem da Folha em que dizia que defensor do Santo Daime tem filho na seita. Então as pessoas, nós tínhamos que ser discretos, porque éramos filhos do defensor do Santo Daime na justiça. Me lembro que eu até juntei os 2 pareceres que meu pai fez num artigo chamado A Consciência da Expansão, que está disponível por aí. Aí, por volta de 2002, apareceu o Parkinson no meu pai. E aí que foi a grande luta da vida dele. Foram 18 anos em que ele perdeu o discernimento, o raciocínio, os movimentos. Foi brabo, mas ele lutou até o último momento. Nessa época a gente fez alguns trabalhos com ele, cantamos na área de cura. Dona Dalvina Corrente veio, fez trabalho com a gente, Nicinha, Flávio, toda a família Corrente lá, Juiz de Fora. Levamos a igreja na Juiz de Fora, ele já bem maltratado pelo Parkinson. E há uns 2, 3 anos ele lançou o livro dele. Isso eu acho que foi a última vez que ele realmente botou um terno, já bem fragilizado, e fomos ao Rio no lançamento do livro. Lutou até o final, mas no dia 17 de agosto, agora, às 9 horas da manhã, por volta das 9 horas, ele fez a passagem, dormindo. 3 dias antes do aniversário dele, de 79 anos.
A gente levou o corpo dele para casa, cantou a missa do Mestre Irineu, com o corpo presente, os amigos vieram. Meu pai era advogado, escultor, escritor, de grandes amigos. Hoje em dia eu estou resgatando os vídeos e as gravações dele, e teve um artigo da UDV que saiu, que chamava ele de Cavaleiro de Fina Estampa. É assim que eu penso nele. Tenho aqui, achei escritos, uma conversa de meia hora dele com o Padrinho Sebastião, onde eles terminam cantando junto Para Amar e Ter Amor, que era o hino que ele mais gostava. No meio desses escritos dele, encontrei um trecho que dizia: não conheço ateu que assim tenha permanecido após a experiência de Deus. Não conheço quem não tenha vivido a experiência de Deus após ter experimentado a aventura gloriosa e aterradora de expandir a consciência. Bom, a gente sabe que ele está bem, onde ele estiver, entre seres de luz, e fica a saudade, o legado dele e a certeza que a gente tem um advogado daqueles lá no céu hoje em dia. Querido irmão, querida irmã e ouvinte da Rádio Jagube, hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e da trajetória do irmão Domingos Bernardo e de prestar uma singela homenagem ao trabalho do Dr. Bernardo, que trouxe muitos benefícios a cada um e cada uma de nós que consagra o Ser Divino Santo Daime. Externalizamos aqui nossos sentimentos à sua família e um agradecimento muito especial ao seu filho, Felipe de Aloysi, pela participação no programa de hoje. Deus e a Virgem Mãe recebam o Dr. Bernardo de braços abertos, que neste momento abençoa a cada um de nós diretamente do astral superior. Como disse seu filho Felipe, agora temos um baita advogado por nós lá no céu. Nosso programa está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, convidamos a todos e todas para escutar com o coração aberto o hino preferido do Dr. Domingos Bernardo. Deus é seu saber, número 25 da Nova Jerusalém, ofertado para a madrinha Júlia, que Domingos Bernardo chegou a cantar junto com o padrinho Sebastião quando esteve no Mapiá. Muito obrigada a todos e todas pela companhia tão especial. E até breve em nosso próximo Estudo Fino.